gravação começará em breve. Começou. Nós nunca podemos perder de vista uma coisa, né? A gente sempre fala sobre isso, mas assim, nunca é demais repetir, né? A literatura se comporta como um aquele exame que a gente faz, né, no cardiologista, porque nós apresentamos, né, o nosso coração, ele fica assim, né? Graças a Deus. Ele fica para cima e para baixo, né? Eu não sei falar como médica, tá, gente? Mas ele tem essas alterações que vocês já viram em vários exames, vários eletros. A literatura, ela é semelhante a um eletro, visto que nessas alterações, né, de cima para baixo e tal, toda essa questão, num determinado lugar estão alguns movimentos que pensam de uma maneira aproximada e da outra ponta, que é a ponta de baixo, né? Então, assim, tem um eletro aqui. A primeira pontinha aqui, a gente tem uma gama de movimentos e a parte de baixo a gente tem uma outra gama de movimentos que pensa aproximado. Então, é um se opondo ao outro, né? A gente fez um estudo ali, a gente foi século XVII, século XVIII, chegamos ao século XIX, a primeira metade do século XIX, né? Então, estamos falando sobre romantismo, conversamos aí sobre os pontos importantes de contextos históricos e de esculturas românticas, né? Como que elas eram, como que as pinturas românticas se apresentavam. E hoje nós entramos propriamente na questão literária, que é a questão das divisões didáticas que fazemos para ensinar a vocês, tá? Isso é meramente didático, não existe dizer assim, teve uma fase, aí acabou a primeira fase, aí depois foi a segunda fase, aí depois acabou a segunda fase, e aí a gente não consegue fazer muito bem essa divisão. Na verdade, essa divisão é uma divisão didática mesmo. É só uma divisão didática, não existe... num dado ano, a coisa acabou aqui. Num outro momento, a coisa acaba aqui. Não é bem assim. Mas é a maneira melhor para ensinar para vocês, tá? Então, eu vou projetar o slide aqui, que eu preparei para vocês, para que a gente possa dar continuidade, então, no nosso estudo, tá? Hoje nós vamos começar com a poesia do romantismo. E aí eu já coloquei aqui o seguinte, eu coloquei o índio, a morte e o condor, tá? A gente, quando fala de condor, fala da ave, né? Aquela ave que habita os Alpes, os Andes, desculpa. E aí, o que acontece? A gente tem aqui uma perspectiva das 3 gerações, né? Que são as gerações do romantismo na poesia. A gente tem o romantismo na prosa e a gente tem o romantismo na poesia. Deixa eu só autorizar aqui, rapidinho. Então, pessoal, hoje nós partimos desse ponto aqui, ó. As características do início do romantismo são, em alguns casos, bastante distintas daquelas encontradas no final do movimento, pois no decorrer do período houve uma nítida mudança no comportamento dos autores. Há semelhanças entre aqueles de uma mesma fase, mas a comparação entre os primeiros e os últimos representantes revela profundas diferenças. No caso brasileiro, por exemplo, há uma distância considerável entre a poesia de Gonçalves Dias e de Castro Alves. Por isso, podemos reconhecer 3 gerações poéticas que, na verdade, representam a geração nacionalista ou indianista, a geração do mal do século e a geração condoreira. Então, vamos pensar sobre isso, né? Tudo que se coloca aqui é para a gente pensar sobre. Então, vamos lá. Temos um movimento, que é um movimento denominado romantismo, que lida com a subjetividade, com o sentimentalismo. Vamos pensar em sentimentalismo a partir de qualquer tema. Não importa que você fale do índio, não importa que você fale da sua dor, porque, sei lá, de repente não teve uma resposta positiva daquela pessoa amada, ou não teve uma resposta positiva da vida em si. Não importa se você fala da poesia social.
essas 3 falas são permeadas por subjetividade e sentimentalismo. Então, tudo que se fala, né, quando se fala assim, o romantismo é um movimento que traz o sentimentalismo à flor da pele. Não importa se você está falando de uma mulher, se você está falando de um índio, se você está falando da escravidão. Tudo que você fala tem essa carga subjetiva, essa carga pessoal, essa carga de sentimentalismo. Não importa o tema. Com base nisso, a gente faz essa divisão aqui, tá? Que foi uma divisão que eu coloquei para vocês, porque normalmente as provas lidam muito com reconhecimento de características de gerações, tá? Então, temos aqui uma primeira geração, uma segunda geração e uma terceira geração. Essas gerações têm particularidades, tá? Então, aqui, eu sugiro que você, no seu caderno aí, né, eu sei que você tem um caderno para mim, sei que você anota as coisas que eu falo, eu sugiro que você destrinche algumas coisas, até que você reproduza de forma escrita o que eu falo sobre essas características aqui em si, tá? Tem umas que são muito, tranquilo, sei, é isso. Tem outras coisas que você precisa pensar mais um pouco. Então, vamos à primeira geração. Essa primeira geração, comumente conhecida como geração nacionalista, comumente conhecida como geração indianista. Embora o termo indianista seja um termo mais utilizado para a prosa romântica e não a poesia romântica. Não se esqueça, poesia nós estamos falando de um tipo de texto estruturado em versos, ok? Prosa, estamos falando de um texto estruturado em linhas gerais com a presença do romance, que é um gênero textual que vai nascer ali, né, nessa esfera romântica e vai ganhar muita importância, visto que a gente tem um público consumidor aí bacana de estudantes e mulheres que vão consumir isso, consumir os folhetins, um atrás do outro e criar um grande público, tá? Então, nessa fase da poesia, nessa primeira geração, o que a gente tem? A gente não pode esquecer um ponto importante. Todo primeiro momento de um movimento literário, todo ele, é mais incisivo, é mais forte, é mais arraigado às raízes ideológicas daquele movimento. Então, quando a gente divide em primeira geração, é porque, na verdade, a gente encontra nesse primeiro terreno um terreno muito voltado para um objetivo principal da primeira geração, que era, na verdade, a formação da identidade nacional, tá? Então, essa primeira geração tem um objetivo, tem uma pauta principal forte, que é a formação da identidade nacional. Nós, que estamos no século XIX, que tivemos aí em 1808 a vinda da família real para o Brasil, que somos, né, estamos ali trabalhando a questão da independência. Precisamos ter, na verdade, uma independência também cultural. Para isso, precisamos ter um componente da literatura, que é a nossa história, é a nossa literatura. A literatura é um componente cultural. Então, assim, não basta que sejamos apenas independentes financeiramente, mas temos de ser também culturalmente. E aí é importante pra caramba essa ideia. O projeto da primeira geração, ele é um projeto de construção da identidade nacional. Se eu quero construir a identidade nacional, pessoal, respondam para mim. Eu vou exaltar o que eu tenho de bom ou eu vou diminuir o que eu tenho de bom? Se eu quero construir uma identidade nacional, fala para mim. Obviamente, você vai fazer o quê? Exaltar, óbvio. Porque esse é o teu projeto, tá? Então, se eu tenho um projeto de exaltação da natureza, se eu tenho um projeto de volta ao passado histórico para explicar o presente,
Para eu conseguir explicar a minha história, e os românticos têm muito isso, eles são apegados ao passado, eles são apegados ao passado. Isso é um fato, para explicar o que está acontecendo agora, beleza? Se eu tenho essa noção de que eu preciso criar uma identidade, eu pego alguém para ser o meu herói. E esse alguém vai ser o herói nacional que a gente conhece como índio. Então, não existe elemento maior de brasilidade do que o índio, que estava aqui, né? Que sofreu muito um processo de apagamento cultural, a gente sabe disso, né? O índio que aqui estava, ele foi obrigado a assimilar uma cultura que não era a cultura dele, ele foi obrigado a esquecer a cultura dele, né? A deixar de lado, e vários foram dizimados, né, nesse processo, enfim. Mas imagina o que é você ter uma identidade, e hoje a gente discute muito sobre isso, e vocês não sabem a felicidade que eu estou de poder falar sobre essas gerações hoje, porque não há momento mais propício para falar disso, né? Casa, né? O universo conspirou para que eu falasse exatamente dessas questões identitárias agora, nesse momento em que o mundo está pegando fogo, não só com a questão da pandemia, mas também com tudo que a gente tem assistido, né? Com essa tristeza ainda do racismo que insiste em estar presente. Então, a gente tem no indígena aqui uma criação de um herói, né? Quer dizer, eu ferrei o índio todo, eu apaguei sua cultura, eu forcei a minha de colonizador, mas eu quero colocá-lo aqui como um elemento de brasilidade e isso vai ser feito. Então, nós temos, né, essa questão do índio muito forte, tudo envolvendo o projeto de identidade nacional. Essa exaltação da natureza, e aí eu não coloquei natureza aqui com letra maiúscula à toa, eu coloquei com letra maiúscula porque eu quero personificar essa natureza. Você sabe que uma estratégia dos textos literários e das questões de vestibular, né, principalmente, uma estratégia das questões de vestibular é colocar o quê? Uma palavra que não tem, né, aquele perfil de substantivo próprio como substantivo próprio para poder trazer a ênfase da personificação, colocar como um personagem, que era justamente como a natureza era colocada no romantismo. E aí é que tá. E aí vem aquela diferença que eu comentei lá no arcadismo com vocês. No arcadismo, natureza é pano de fundo, é cenário de vida ideal. Natureza do romantismo é praticamente uma personagem que vai sentir o que o poeta está sentindo, que vai refletir numa imagem de um dia cinzento ou de um dia super ensolarado, de acordo com o que o eu lírico, daquela voz do poema, né? O eu poético, de acordo com o que ele está sentindo. Então, a natureza aqui é uma personagem principal, ela faz parte de todo o projeto de construção, tá? Então, pessoal, coloquei aqui para vocês o seguinte, essa exaltação, essa volta ao passado histórico, ok? Que é justamente o retorno para explicar o presente em si, tá? Rapidinho, gente, rapidinho, só um minutinho. Coisa chata. Então, vamos lá. A questão do medievalismo, né? Quer dizer, você volta à Idade Média, então você traz referências da Idade Média dentro da sua produção literária, né? Isso também era uma característica forte da primeira fase. A questão artística, né? Era muito forte. A criação do herói nacional, o sentimentalismo e a religiosidade. Só que a religiosidade, ela não é e olha só, presta atenção. Na nossa aula, a gente trabalha num nível alto para a gente poder aprender a coisa e usar essa coisa nas nossas redações.
ou nas nossas interpretações de texto. Então, por exemplo, vamos pensar nessa coisa da religiosidade. A gente pensa na religiosidade e na hora vem a questão do barroco. Como é que era a relação do homem barroco com Deus? Alguém pode me explicar? Como que o homem barroco lidava com Deus? Qual era a relação ali? Fala para mim. Era aquela linha entre pecado e salvação divina, de um modo meio confuso. Exatamente. Então, assim, a relação era uma relação, como a Sara falou, meio que de temor, né? O cara queria pecar, mas aí, nossa, e Deus? Será que Deus vai ficar satisfeito? Mas, poxa, qualquer coisa ele me perdoa. Quer dizer, você tinha um temor, né? Você tinha um temor a essa entidade religiosa. Já no romantismo, não. No romantismo, você vai ter Deus, mas você não vai ter essa relação de medo que havia naquele homem em crise existencial no barroco. Tá? Aqui você vai ter uma relação com Deus, mas uma relação com Deus assim de clemência. Deus, não permita que eu morra aqui. Me dê a possibilidade de voltar para o Brasil, como a gente tem na Canção do Exílio lá de Gonçalves Dias, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a relação com Deus aqui é uma relação em que você se coloca como inferior? É porque a origem da relação com Deus é você se colocar como inferior, porra. Você acha que você é Deus igual ao Deus que você cultua? Não. Entendeu? Tanto é que você simplesmente, quando está com problema, você remete a Deus ou a Jesus ou a qualquer que seja a sua crença, né? Você remete a ele sempre com uma coisa assim de, por favor, me ajuda. Você se coloca abaixo, né? Mas não é um se colocar abaixo porque você vai fazer merda igual o homem barroco fazia. Não é. É porque você sabe, você reconhece o papel de Deus, a clemência de Deus, a bondade de Deus e você pede ajuda a ele. A questão do barroco, não. A questão do barroco é que você tem medo dele, você tem medo de ser punido. Tá? Então, isso é uma coisa interessante. A perspectiva de estudo, de literatura comparada, é o que faz você ser uma pessoa mais culta, mais atenta, com opiniões diferentes, tá? Então, não fique decorando, isso aqui é isso aqui, tá? Não, eu quero saber, a gente vai sempre fazer esse estudo. Vai ser isso em relação a isso. Qual é o papel? Assim como a gente falou da natureza. A natureza, a gente falou, natureza no arcadismo, pano de fundo. O campo era o lugar ameno, era o lugar em que você era feliz. O Fugere Urben, sai da cidade, a cidade corrompe, a cidade revela o seu pior lado. Vamos ficar no campo. Era essa a perspectiva. A natureza aqui já não. Já é uma perspectiva de quê? Cara, personagem, vamos lá. A natureza é personagem, ela reflete o nosso estado de espírito. Se a gente está mal, ela está mal também. Então, isso é uma coisa muito importante. Quando a gente está com esse projeto de identidade nacional, a gente comete erros. Por que a gente comete erros? Porque quando a gente quer criar uma identidade, a gente cria uma identidade com base em coisas positivas. Só que não há apenas positividade no mundo, numa nação, em qualquer que seja o local. Não existe isso. Você também tem um lado feio do Brasil. Só que o que acontece? Aqui, a gente não tem a remetência do lado feio, nesse momento. Aqui, a gente tem um povo extremamente nacionalista. Tão nacionalista que chega a ser ufanista. Então, vamos lá. A vida inteira na escola, a gente aprendeu que nacionalismo e ufanismo era a mesma coisa. Não é. Ok você ser nacionalista. Ok. Ter amor à sua pátria. Ok. Agora, ser nacionalista exacerbado, ou seja, ser ufanista, é não enxergar os lados negativos da sua nação. E isso é um problema. E isso vivemos hoje. Somos incapazes de enxergar, de ver, de visualizar os problemas, né? Não nós somos pessoas privilegiadas que temos sim a capacidade
de enxergar, né? Mas, às vezes, até as privilegiadas não enxergam, por uma questão de conveniência, ou por uma questão de igualdade ideológica com representações de poder. Mas nós temos a capacidade de enxergar que o Brasil é lindo, maravilhoso e tal, diverso, pá, bacana, mas há problemas aqui que ainda persistem, que ainda existem e que precisamos discutir coisas que são, na verdade, mais do que... né? A gente já devia de ter superado esse tipo de coisa, né? A gente já devia de ter superado 300 milhões de temas com os quais temos de lidar hoje, mas não superamos, porque temos o nosso lado feio. Mas para essa galera da primeira geração não tinha lado feio. Por isso que existe aqui a questão do ufanismo. Então, você vai anotar no seu caderno que ufanismo não é nacionalismo. Nacionalismo, ok. Agora, o ufanismo é o nacionalismo exacerbado. É aquele que passa de um ponto que você fica tão cego, tão cego, tão cego, que você não enxerga um palmo à sua frente. Tá? Então, isso é uma questão importante dessa primeira geração, para você anotar. Enquanto a gente tem uma primeira geração muito focada nisso, cara, a gente vai ter uma segunda geração zero focada na construção da identidade nacional. Ela é tão zero focada que chega a ser uma coisa assim... parece que é um outro mundo, na verdade. Se você compara a primeira geração do romantismo com a segunda, cara, é impressionante. Não tem absolutamente nada a ver. Nada. Ninguém na segunda geração romântica está preocupada com construção de identidade nacional. Nós temos aqui... E por que o romantismo cai tanto na prova, né? Por que o romantismo cai tanto no Enem? Por que o romantismo cai tanto na Unigran Rio? Por que o romantismo cai tanto na Sousa Marques? Por que o romantismo é um tópico importante nas provas? Porque ele em si, ele é muito diverso. As fases divergem tematicamente, tá? Então, fala. Só uma dúvida, tipo, a primeira geração, quando eles falam do índio, eles se referem ao índio de que jeito? Tipo, eles falam do que dele? Eles falam do índio como se fosse uma representação do que é ser brasileiro, né? Do que é lutar, caçar, entendeu? Do que é você se virar dentro de uma realidade adversa, né? De um país subdesenvolvido. Então, o índio é retratado dessa maneira, né? Ele é, na verdade, enobrecido, né? A gente enobrece o índio. Só que isso, Sara, a gente não pode, assim, perder o foco da discussão para não deixar de pensar que isso era um trato civilizatório de alguma maneira. Porque eu, colonizador, eu exploro você, mas eu dou a você uma condição de ser visto com respeito. É uma grande hipocrisia. Entende o que eu estou querendo dizer, Sara? É tipo aquele relacionamento abusivo mesmo, tipo, mais ou menos comparando. Mas Exato. Exatamente. É isso, né? Você tem ali como uma representação das raízes brasileiras, mas, na verdade, ninguém quer ouvir você, ninguém quer ouvir o índio em si. Na verdade, você faz um trato civilizatório para que as pessoas enxerguem você, colonizador, como aquele cara que dá oportunidade para o índio ser reconhecido. Cara, mas isso me irrita tanto. É como se fosse assim... sabe, hoje, nas discussões em que, muitas vezes, nós, brancos, né, digo agora sobre a questão racial, nós nos apresentamos, às vezes, como assim, não, eu vou dar a voz para você falar. Sabe aquela coisa assim de que a ajuda
a ajuda que o branco dá, né, o espaço que é aberto pelo branco, do tipo assim, aquele heroísmo branco, sabe? Eu vou salvar vocês índios, eu vou mostrar ao mundo que vocês são isso e aquilo. Mas, na verdade, eu estou destruindo a identidade de vocês. Você entende isso que eu falei, Sara? Tipo, é como se nós fôssemos pessoas que, nós brancos, né? Que nós dessemos oportunidade. Ah, vá pra porra, a gente não tem que dar oportunidade de nada, cara. Todo mundo tem que ser tratado igual. A gente não pode abrir a boca, nós brancos, não podemos abrir a boca para parecer que somos salvadores da pátria. Né? Nós temos que tratar o outro de uma maneira respeitosa. Não sermos os caras que são os salvadores. Entendeu? Nós não somos salvadores. Mas, às vezes, a literatura bota o homem branco, colonizador europeu, como o cara que foi o cara que oportunizou para os índios de se destacarem. Porra, isso foi à custa de muito sangue, cara. A própria formação do nosso país, né, é uma formação estruturada com exploração de negros e índios. Então, sabe qual é? Vocês estão alcançando o que eu estou querendo dizer? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Cortou, eu não ouvi. Eu estou entendendo perfeitamente. Estou conseguindo entender. Beleza, Sara, eu não te ouvi. Fez um barulho aí. Ah, falei que eu entendi, que era isso mesmo. Tudo que você tá falando que era isso mesmo que eu tava pensando. Aí te perguntei para confirmar. Ah, beleza. Show de bola. Então tá. Era, na verdade, assim, uma grande hipocrisia, né? Porque, enfim, você explora, aí você... Quer dizer, você apaga a identidade do cara e depois você vem com ele para... Sabe, essas coisas de ser humano, né? Mas vamos lá. Essa segunda geração, como eu estava falando, ela tem um total de 0 envolvimento com criação de identidade nacional. O foco aqui é o eu. Por isso que o egocentrismo é uma das principais características que temos aí dentro dessa atmosfera de segunda geração. A gente tem essa segunda geração conhecida como geração ultra romântica, como geração mal do século, né? Quem é o mal do século, na verdade? É a questão do pessimismo, a questão da morbidez. Há críticos literários que trazem a ideia de que mal do século também seria a tuberculose, visto que levou muitos desses artistas, muitos desses poetas, né, à morte e tudo mais. Então, aqui existe essa perspectiva de focar naquilo que você sente, você em si, o nosso eu, tá? Então, esquece projeto de identidade nacional, porque quando a gente pensa em projeto de identidade nacional, a gente pensa num coletivo. Aqui na segunda geração, isso morre, tá? Então, nós temos o egocentrismo, nós temos o negativismo boêmio, né? O negativismo é uma coisa que vivemos hoje, né? Então, negamos a existência de algo. Está errado. Negar, o primeiro passo do ignorante é negar que aquilo não acontece, né? Quando ouvimos, por exemplo, o nosso presidente falar que é uma gripezinha, ou que é invenção da mídia, ou que é histeria, isso é um negativismo, né? Agora, o negativismo boêmio aqui, do qual falamos na segunda geração, é porque existia um cara chamado Lord Byron, que nós vimos na aula passada, né, esse poeta inglês, que ele era um cara vida louca total, né? Então, havia muita ligação dele com vícios, bebida, promiscuidade, orgia, enfim, tudo que se considera ou se considerava, né, um lifestyle assim absolutamente inapropriado, tá? Então, nós temos aí esse negativismo boêmio, que é o fato de que você não acredita em tudo que está acontecendo e você se entrega a vícios para poder viver ali a sua vida da melhor forma para você. Da melhor forma, muitas aspas, porque quando você se entrega a algum vício, né, seja ele qual for, você deixa que aquilo domine você, tá? Qualquer vício.
Mas aqui, principalmente, a questão da bebida e das drogas, tá? Temos aí uma presença de pessimismo, de dúvida, de desilusão, né? Então, se idealiza muita coisa, mas a coisa não acontece, aí a frustração, a desilusão vem, tá? As incertezas sobre os sentimentos, isso também gera uma ansiedade, gera algo ruim. O tédio constante, a fuga da realidade por meio desses entorpecentes, e também a fuga da realidade era o que aproximava o romântico da segunda geração de um cara que queria a morte. A morte aqui não só como saída para encontrar algum parente, né? Saída desse mundo que em que vivemos para encontrar algum parente, como, por exemplo, o Casimiro de Abreu, que queria morrer para encontrar a mãe, a irmã, né? Mas a morte como a saída mesmo, como a fuga dos problemas, como a única maneira de você se desvencilhar, visto que, cara, a vida é uma merda e você vai estar sempre, entendeu, passando por situações com as quais você não vai conseguir lidar. Então, a morte aqui é vista como uma perspectiva para se fugir da realidade. Ou você se entrega aos vícios e acaba caindo ali, encontrando a morte, ou você já se mata mesmo, e aí tem a questão do suicídio, que é muito influenciada, né, pelo Byron, e por outros também, né, Goethe também, a gente já estudou na aula passada, e a gente viu a influência, né, como que o suicídio permeou o romantismo na Europa, e como esse romantismo na Europa também influenciou o nosso romantismo aqui no Brasil, tá? Já. Fala, meu amor. Eu só não entendi, tipo, como que aconteceu essa transição da primeira geração para a segunda? Então, não existe essa transição. Essa transição é apenas didática. Não existe transição, tá? É o que eu falei no início da aula. A gente não tem uma passagem de uma fase para outra. Isso aqui é meramente uma divisão que nós fazemos para todo o movimento ser compreendido por vocês, como um movimento que foi bem diverso. Mas, Inara, não existe passagem da primeira geração para a segunda. Existe um grupo que agia de uma forma, um outro grupo que agia de outra forma, e um outro grupo, um terceiro grupo, que agia de outra completamente diferente. Mas isso foi ali, né, na primeira metade do século XIX. Então, durante todo esse tempo, houve a convivência desses caras. Mas, pedagogicamente, nós, professores de literatura, né, e, obviamente, críticos literários, pessoas que escrevem livros, nós dividimos para que vocês entendam melhor, mas essa divisão não existe, tá, Inara? Ah, beleza, entendi. Beleza, então, na ponta aí... Fala. Desculpa, Mas assim, a nível de curiosidade mesmo, tipo, pelo que eu entendi, foram pessoas que viveram romantismo e, ao passar do tempo, cada uma delas foi acrescentando uma nova característica e mudando alguma coisa. Só que, tipo assim, na época do barroco e do arcadismo, por exemplo, quando as pessoas começaram a mudar, eles mudaram o nome do movimento. Teria algum motivo para eles terem mantido o nome romantismo? Não, então, olha só, presta atenção. Quando a gente fala do nome do movimento, né, por exemplo, barroco é algo deformado. Arcadismo remetia à questão da Arcádia, que era aquela área lá da Grécia, né? O romantismo era muito por essa questão da subjetividade. Tanto é que hoje se entende romantismo quando a gente fala romantismo em si, né? Romantismo. A gente pensa assim, pô, romantismo é o quê? A gente pensa errado, a gente pensa no romantismo como um casal, por exemplo, um homem que exerce ali todo o romance, e aí a gente fala, o romantismo não existe mais nos relacionamentos contemporâneos, né? Esse tipo de coisa. Só que, na verdade, não se trata disso. Se trata de você, pelo ponto de vista literário, tá? Estou falando pelo ponto de vista literário. Se trata de você tratar com subjetividade diversos temas. Então, durante um tempo, durante 50 anos, né, basicamente, porque vai ali até
a metade do século XIX, você teve uma gama de pessoas, tá? Todas elas organizadas ali por um determinado pensamento, e esse pensamento, a partir, né, de cada uma das fases que não existem mais, que são subdivisões, todos esses movimentos, eles foram lidando com a questão da pessoalidade, da individualidade, do sentimentalismo, daquilo que é pessoal, daquilo que eu penso e sinto. Então, pensar em romantismo e nessa divisão, né? Mas por que eles mudaram o nome? Tipo, por que era diferente? Porque, lembra do eletro que eu falei? Cada um dos movimentos, né, tinha uma cara mais voltada para uma perspectiva. Tanto é que depois do romantismo você tem o realismo. Mas por que o nome é realismo? Porque era de fato real, assim, em verdade ele era um movimento extremamente ligado à realidade? Nenhum movimento é ligado à realidade, porque tudo é literatura. Literatura é recriação da realidade. Mas o realismo é o movimento que mais se aproximou da realidade em si, por isso que se chama realismo. Por que naturalismo, então, é naturalismo? Naturalismo lembra qual palavra para você, Milena? Fala para mim. Natural. Natural. O que é natural diz respeito a quê? Ao que faz da gente o quê? Se é natural, é uma coisa que vem da gente, é uma coisa instintiva. Tanto é que o naturalismo estudou o quê? O naturalismo estudou o homem em seu instinto, nas suas ações, como que ele age. Mas depois do realismo surgiu, né, na verdade vem o parnasianismo, né, com os parnasos lá da Grécia, depois vem o simbolismo. Por que é simbolismo? Por conta dos símbolos utilizados. Então, resumindo, cada nome tem um porquê. O porquê do romantismo ser chamado de romantismo é porque existia uma atmosfera de subjetividade e de pessoalidade dentro de um movimento. Então, o que acontece? Quando você falou no início, eu queria até que você repetisse isso. Você falou assim, já eu entendi que o romantismo aconteceu. Você pode repetir? Você falou assim, eu entendi que o romantismo aconteceu e depois as pessoas classificaram. Foi isso que você falou? Ou eu entendi errado? Não, tipo, pelo que eu tinha entendido, o romantismo começou e aí as pessoas foram acrescentando características. Porque olha só, para a gente chamar de romantismo, amor, a gente não tem, assim, vamos imaginar que vivêssemos naquela época, né? Então, por exemplo, a gente está falando ali de 1800 e alguma coisa, né? A gente não fala assim, o que a gente está vivendo é romantismo. A gente não fala isso, né? O que a gente está vivendo é romantismo. Não. Os estudos feitos pelos críticos literários, pelos filólogos, enfim, pela galera que é responsável pelos estudos da linguagem, permitiram identificar que, dentro do Brasil, entre o ano de 1801 e o ano de 1849, as produções literárias feitas eram produções que tinham a subjetividade como pauta. Então, vamos chamar esse movimento romântico, esse movimento literário, vamos chamar de algo aproximado à subjetividade. Do que a gente pode chamar? A gente pode chamar de romantismo. E assim foi. Já. Então, se eles quisessem chamar o romantismo de borracha, eles poderiam? Sim, porque o nome é algo aleatório, é algo que você dá com base em análises que você faz. Por que o arcadismo era remetente à Arcádia, lá na Grécia? Porque era onde os caras ficavam. Por isso que foi arcadismo e não outra coisa, entendeu? Entendeu isso, Milena? Entendi. Então, ótimo.
Vamos lá, pessoal. Já, tem Alguém uma quer dúvida. fazer mais alguma pergunta? Fala aí. Então, mas existe uma ordem cronológica da primeira para a segunda e para a terceira, né, de tempo. Não diria que existe, não, cara. Eu não diria que É existe, só não. uma Porque, assim, divisão é por uma divisão estilo? por características. Porque, tipo assim, não é como se fosse o modernismo, amor. Não é. O modernismo, ele tem uma divisão. Ele tem ali uma divisão, certinha. Então tá. Então a gente vai de 22 a 30, de 30 a 45, de 45 até os dias de hoje. Aí a gente tem uma divisão propriamente. Agora, o romantismo em si, cara, não Tá. tem essa divisão, entendeu? Sim, a ideia de geração faz a gente pensar que teve um tempo, depois de outro tempo. Porque eu fiquei pensando, se realmente fosse cronológico, como que a gente saiu de um momento de exaltação da natureza, da identidade nacional, para um momento totalmente mais negativo e, Pois tipo, qual é, foi o contexto histórico? Não teve, né? Só pois pessoas que é, faziam esse tipo de texto. exatamente. Então, Agora, Sim, eu quando pensei também que talvez se fosse tipo primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo, seria Aham. mais fácil de entender. Não, mas isso aí não é nem uma. Só para deixar claro, acho que vocês já sabem, eu não preciso dizer isso. Isso não é uma coisa da Jajá, tá? Geração Sim. é o que as pessoas usam. Aham, sei. As pessoas falam assim, inclusive as pessoas falam assim: primeira fase, segunda fase, terceira fase. Primeira geração, segunda geração, terceira geração. Então, quer dizer, essa entre geração e fase, Sim. né? Tipo assim, também, a fase também é algo complexo, porque você pensa assim, caraca, primeira fase, tipo, quando a gente pensa assim, primeira fase, segunda fase, terceira fase, é muito cronológico. Sim. É muito cronológico. Tipo assim, se a gente pensa num videogame, estamos jogando videogame, passamos de fase, olha só isso. Também é uma confusão. Então, é uma definição teórica, né, que é empregada para ser mais didática, mas talvez não seja tanto, porque leva o aluno a pensar que foi, principalmente quando o aluno já tem um nível médio, porque ele lembra do modernismo, e o modernismo é dividido, e aí o cara pode, não? Fazendo essa comparação, o cara pode pensar. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu imaginei que fosse a mesma coisa. Pois é, mas não é, entendeu? Então, na verdade, sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão plantando na minha cabeça a ideia de criar um livro com novas nomenclaturas sobre as coisas. Muito obrigada. Pode ser um Apoio. caminho. Muito obrigada. Muito bom, muito boa observação. Vamos lá. Então, a gente tem aqui nessa segunda geração a questão da exaltação da morte, né? A morte como saída. Eu até comentei com vocês na aula passada que o Mário de Andrade, o Mário de Andrade modernista, né? Ele chamava o pessoal da segunda geração do romantismo, essa galera ultra romântica, de geração perdida. Por que era geração perdida? Cara, os caras morriam com 20 anos. Tem noção do que é você morrer com 20 anos? É de ficar puto, não é não? Tu morrer com 20 anos? Pelo amor de Deus. Caraca, 20 anos você tá ali no auge da situação. Mas esses caras não, esses caras morriam muito cedo. Eles morriam com 30 anos, 20 anos, 22 anos. Né? Então, Mário de Andrade, que sempre foi um cara muito crítico da literatura em si, quando ele se remete a essa galera, ele chama de geração perdida. Porque realmente, infelizmente, pelo fato de eles se envolverem com vícios, com drogas, com comportamentos que levavam, né, a uma depreciação da condição humana mesmo, eles morriam muito cedo, né? E ainda tinha uma atmosfera que tratava também da questão da tuberculose, né? Então, assim, alguns escritores, alguns críticos literários acreditam que a tuberculose também foi importante para levar boa parte desses caras que ficavam, né? Boa parte ficava ali na rua tomando, né, álcool, vinho, em cemitérios, né? Porque eles tinham essa coisa do gótico, da aproximação com a morte e tudo mais. E eles ficavam horas e horas, e assim, um péssimo modo de viver. Então, tem gente que relaciona essas coisas, né? E aí é muito triste pensar
em pessoas que foram tão boas poeticamente, né? Do ponto de vista de criação poética, pessoas que eram boas e que se entregaram a esse tipo de comportamento que, infelizmente, nunca levou e nunca levará ninguém a lugar nenhum, né? Mas na contramão disso, pessoal, quando a gente vai para a terceira geração, que seria esse movimento já, que aí sim eu acredito que a terceira geração venha naquela pegada de tipo assim, calma aí, pessoal do início do século, né? Vamos tentar pensar assim, embora não exista uma data para isso, mas vamos pensar no seguinte: a gente viveu ali 50 anos. Durante 50 anos, nós observamos as manifestações literárias, e aí nós percebemos que a coisa, né, tem ali a presença da exaltação da natureza, as pessoas negam os problemas do Brasil, aí as pessoas, paralelamente, começam a falar, um grupo começa a falar de si mesmo, e você é o último cara a se manifestar dentro daquele contexto. Para você conseguir ter a análise, como é que eu posso dizer? Para você conseguir interpretar a realidade dessas pessoas de primeira geração, aspas, e de segunda geração, você leva um tempo para entender esse processo, né? Você observa e você fala assim, cara, eu tenho um grupo que manifesta o que pensa literariamente, escrevendo assim. Eu tenho um outro grupo que se manifesta escrevendo dessa forma, só que eu penso completamente diferente deles. Eu penso que o país tem problemas ainda muito voltados a questões da raiz de formação mesmo. E, cara, eu quero falar sobre isso, eu não quero fazer o que eles fazem. Aí tem um cara, e olha só, posso falar? Eu não vou falar que é só ele, não. Mas eu vou falar que ele foi o cara dessa possível terceira geração. São duas pessoas, mas uma você quase nunca ouviu falar, que é o Souza Andrade, e o outro você já ouviu falar, que é o Castro Alves. Cara, esse cara, ele foi a mente, ele foi a mente pensante daquele momento que começou a pensar sobre as problemáticas da humanidade no que diz respeito, principalmente, à desigualdade social. Daquela época lá, a gente tem uma referência a quê? A escravidão. Aí você fala assim, pô, já, mas calma aí. Quando você falou na aula passada que os românticos brasileiros sofreram influências de três caras, você falou Goethe, você falou Byron e você falou Vitor Hugo, né? Deixa eu voltar aqui para te mostrar. Olha só. O primeiro é o Goethe, esse aqui. Esse aqui é o Byron, esse aqui é o Vitor Hugo. E detalhe, o Vitor Hugo falava sobre o quê? Questões políticas e sociais. Aí você vê, pô, calma aí. Então, o Castro Alves bebeu dessa água, né? Ele bebeu dessa água, porque ele se inspirou lá no romantismo europeu e trouxe para cá essa problemática de a gente pensar sobre as questões sociais. Tanto é que a poesia dele é considerada uma poesia social, né? É o início do que conhecemos como poesia engajada, né? Não sei se você sabe desse conceito, mas é um conceito importante para a prova. O que é uma poesia engajada? É uma poesia que vai além das questões literárias e mexe em algo estrutural da sociedade. Então, aqui, quando ele fala de abolição da escravatura, quando ele levanta essa questão do abolicionismo, quando ele traz a questão da escravidão, ele está trazendo um tema social para ser discutido.
E, segundo o pensamento que a gente teve no primeiro slide, que é esse aqui, a gente consegue garantir a veracidade da informação do primeiro slide, que diz o seguinte: o primeiro movimento é completamente diferente do terceiro movimento. Ou seja, a primeira geração é completamente diferente da terceira geração. E por que são diferentes? Porque a terceira geração começa a mostrar o quê? O lado feio do Brasil. Quando se começa a falar a respeito do lado feio do Brasil, as pessoas passam a olhar para aquilo e aí inicia-se um movimento de discussão sobre as condições, principalmente dos escravos aqui no país. A questão dos navios negreiros, a questão de como os negros eram maltratados, como eles eram vendidos como se fosse nada, como se fossem objetos, né? Isso tudo começa a levantar uma atmosfera de raciocínio dentro da sociedade que já começa a questionar. Ah, já, mas era todo mundo que questionava? Com toda certeza não. Assim como até hoje há pessoas que acham que eles tinham de ser escravizados mesmo. Há pessoas que até hoje negam a questão do racismo. Ah, não é assim. Ah, também tem racismo com branco. Eu também me sinto, de alguma maneira, afetada quando alguém me chama de branquela, ou de leite, ou de não sei o quê. Quem abre a boca para falar isso não tem a menor noção da realidade mesmo, né? Porque quando hoje se discute a questão de privilégio branco e tal, é justamente você parar para pensar que, cara, ninguém nunca atravessou a rua porque você passou. Ninguém nunca fez assim na bolsa, ó, porque você passou ao lado. Entende isso? Ninguém nunca atravessou a rua, ninguém nunca acelerou o passo quando você passou. Você nunca foi impedido de entrar em algum local. Você nunca teve um olhar, né, assim, aquele olhar do tipo desconfiado, voltado para você. Você nunca teve isso. Então, quando hoje se discute a respeito, há pessoas que acham que não, mas isso não existe. E existe. E isso aqui, a gente está falando de 1840 e pouco. Né? A gente está falando desse tipo de tempo, assim, dessa relação de tempo. Então, é complicado, né? A gente falava aqui de século XIX, aí estamos no século XXI e continuamos a discutir sobre assuntos que já deviam de ter sido superados, só que não foram até agora. E aí, nesse momento, você está pensando assim, pô, já, você está falando coisas muito interessantes. Eu posso colocar isso na minha redação? Com toda certeza. Então, temas que dizem respeito ao conceito de brasilidade, ao que é ser brasileiro, à hospitalidade do povo brasileiro. Referência interdisciplinar, primeira geração. Temas relacionados a individualismo, temas relacionados à depressão, temas relacionados à ansiedade, temas relacionados à banalização da vida. Podemos usar a segunda geração. Temas relacionados à questão do negro, temas relacionados à questão da desigualdade social, temas relacionados à questão do apagamento cultural, temas relacionados a qualquer tipo de coisa que mexa com intolerância, principalmente a racial, usar a terceira geração também é um bom repertório, tá? Então, assim, mais do que conhecer as características, né, de cada geração, é você saber como que isso impacta, né, como que isso impactou naquela época e como que isso ainda vem sendo discutido até hoje, tá? Um ponto importante aqui também diz respeito à questão da visão para a mulher. A gente sabe que o romantismo, no geral, tanto na primeira quanto na segunda
geração, né? A gente tem um olhar para a mulher muito angelical, um olhar idealizado, um olhar que colocava o homem aqui e a mulher aqui, mas da perspectiva virginal mesmo, angelical, inalcançável. Com o Castro Alves e com o Sousa Andrade, a gente já vai ter uma negação desse tipo de amor que nunca acontece. Então, a gente já vai ter a questão da sexualidade, a gente já vai ter a questão do sexo pelo desejo mesmo, da consumação carnal. A gente já vai ter esse tipo de relação, que é também uma referência quando você quer falar de objetificação da mulher, num tema de redação, por exemplo. Então, também é uma coisa bacana de você anotar, né? Nessa terceira geração, já não havia aquela concepção de mulher virginal, endeusada, inatingível. Aqui a mulher era muito tangível. Você tinha relações sexuais com as mulheres aqui, né? Essa parte aí da sexualidade aqui é muito forte, com ele também e com o Sousa Andrade. Então, a maior representação de Castro Alves é esse amor pela liberdade que ele tem, a liberdade de poder falar as verdades dele da maneira como ele quer. E isso, e aí é que tá, galera, aí é que tá. E nesse momento em que a gente está falando do lado feio do Brasil, da liberdade que a gente precisa lutar por ela, né? Principalmente os escravos ali, os negros, né? Os negros principalmente, quando a gente fala desse movimento de liberdade, de busca por uma autonomia, a gente começa a trazer para o palco principal a discussão sobre o homem e os seus comportamentos. Aí, quando a gente traz a questão do homem e dos seus comportamentos sociais, a gente começa com o realismo. E aí vem o Machado de Assis, todo poderoso, falando do jeito dele, de um jeito único, mostrando a falsidade da sociedade, como a sociedade burguesa é hipócrita, como ela diz X, mas faz Y, como ela é falsa moralista, enfim. Então, aí já começa um outro campo, que é um campo do cacete, que eu amo pra caramba, que é o campo de você começar a mostrar que, cara, o ser humano não é isso aí, não. Tá? Ele demonstra ser uma coisa, mas, na verdade, ele é outra. Vamos nos atentar para isso. Então, pessoal, eu cansei, hein? Estou cansada. Em linha geral... Fala. Essa terceira geração do romantismo parece um pouco também com a do modernismo, não? A terceira fase do modernismo, ela é mais introspectiva. A terceira fase do modernismo, ela não tem tanto essa questão social, não. Eu acho que você deve ter confundido com a segunda geração. Que a segunda geração do modernismo é uma geração que está ali, ó, pós-Primeira Guerra e iminência da Segunda Guerra. Então, a gente está muito preocupado ali com o Drummond, né? O Drummond, o Graciliano Ramos, a Raquel de Queiroz. A gente está trazendo questões sociais aí muito importantes. Talvez você tenha confundido. É, isso mesmo. Eu lembrei da questão da que eles falavam. Sim, sim. Isso é a segunda geração modernista. Ah, tá, eu confundi então. Mas qual a principal diferença entre a segunda geração modernista e, tipo, a terceira geração romantista? Porque do romantismo. Pode falar romantista, não tem problema. Ah, tá. Porque os dois falam de temáticas sociais, né? Mas o que distingue, assim, mais? Olha, eu acho que a gente pode pensar aí sobre vários caminhos. O primeiro caminho eu acho que o contexto, né? Acho que o próprio fato de você estar ali pós-guerra, iminência da outra, crise de 29, né? Porque a gente começa ali, assim, pedagogicamente, a gente classifica a segunda fase em 30, né? 1930, de 1930 a 1945. A gente tem ali
nazifascismo, a gente tem crise de 29, a gente tem, né, um turbilhão de situações. Acho que o contexto ajuda muito a você enxergar isso de uma maneira diversa. Mas eu também poderia falar para você que quando a gente está no modernismo, a gente tem um processo de reconstrução do nosso país, porque quando a gente estuda modernismo, a gente costuma entender, né, pensar sempre na metáfora da casa, como a gente já conversou, acho que no presencial. Então, o primeiro movimento modernista quebra tudo, quebra a porra toda, rompe com tudo. Segundo movimento modernista quer reconstruir. Só que, naquela perspectiva dos poetas da época, reconstruir a sua identidade era falar dos problemas. Era falar dos problemas do país. Era denunciar os problemas do país. Só que eles eram muitas pessoas. Eram muitos. O Castro Alves aqui, ele está sozinho praticamente. Tipo assim, é ele que está falando da escravidão. É só ele, Sara. Então, assim, a força que isso teve foi pouquíssima em comparação com a força da galera da segunda geração modernista. Tá? Então, assim, existe o contexto que não auxiliava muito, né? A questão do... Porque o Castro Alves foi praticamente sozinho, né? O contexto da segunda geração do modernismo traz aí diversos pontos históricos que mexem muito. Ali a sociedade estava querendo entender o que estava acontecendo. Drummond levantava muito a importância do coletivo, né? E você imagina para o Castro Alves, voltando um pouco tempo, né? Saindo do modernismo. Você imagina para o Castro Alves o que seria, tipo assim, uma gota no oceano diante de tanta gente que estava exaltando o país, porque era o momento de independência. Então, quer dizer, você está num fervo ali de independência, de valorizar o país. Aí vai ter uma andorinha só querendo fazer verão, falando do lado feio do Brasil. É difícil, entendeu? Tipo, tem várias explicações para isso, assim, mas eu não sei se se afastam tanto ideologicamente, não, entendeu? Acho que o contexto do modernismo favorecia mais, porque estava tudo acontecendo, o mundo estava de cabeça para baixo e tinha muita gente engajada, muita gente envolvida. Aqui, não. Aqui se estava falando de escravidão, mas como tudo que envolve o negro no Brasil, você ainda não dava tanta bola. Então, assim, para efeitos sociais, não sei se o Castro Alves foi tão enfático quanto a segunda geração modernista, sabe? Eu acredito que ele tenha lançado uma faísca, mas não necessariamente não foi tão efetivo quanto a segunda geração modernista. Então, assim, uma prova pedindo para você alguma coisa em relação a diferenças, eu nunca vi pedir diferença de terceira geração para a segunda geração do modernismo, não. Pelo contrário, já vi semelhanças. Diferenças, só consigo pensar nesse momento na questão do contexto e na questão da individualidade, que aqui o Castro Alves está sozinho, né? E lá não, lá a gente tem Graciliano Ramos, nós temos Cecília Meirelles, nós temos Murilo Mendes, nós temos Drummond, nós temos Vinícius de Moraes, nós temos Raquel de Queiroz, a gente tem uma cacetada de gente, entendeu? Tentando falar sobre isso. E aqui não, aqui ele é uma ave sozinha, né? Entendi. Tá? E uma outra questão aí importante, né? Aproveitando isso que você falou, e também o que eu usei aqui para falar de ave sozinha, a gente tem essa terceira geração sendo chamada de condoreira, como a gente já conversou, em função daquela ave que é o condor,
que se fazia uma associação metafórica de que o poeta nessa época, né, o poeta nesse momento, ele era aquele que ajudava a sociedade a alçar voos altos, como a própria ave lá dos Andes, né? Então, se fazia, estou falando isso porque isso já foi questão, né? Se fazia uma associação entre o poeta e o condor, por isso que é condorerismo. As provas gostam de botar essa coisa, porque condorerismo não tem nada a ver com romantismo, né? E aí, quando o cara fala fase condoreira, é assim chamada em função de uma analogia da ave com o poeta. Aí, ponto. Marque a alternativa que explica melhor essa analogia. Aí você deveria marcar a opção que trouxesse a visão que o poeta tinha como um cara que podia libertar as pessoas, tanto é que eu botei a palavra liberdade aqui, libertar as pessoas dessa imagem mentirosa que foi criada no início do século, né, durante muito tempo pelo movimento romântico, e passar a mostrar para ele que, de fato, o Brasil tem problemas e nós precisamos falar sobre esses problemas. Tá? Então, fica a dica aí para você. Pessoal, nós temos alguns poetas principais aqui, tá? Então, coloquei aqui Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e Castro Alves. Esses caras são os caras que mais caem em prova, tá? Por isso que eu os coloquei aqui. Eles são os únicos? Não são os únicos, tá? Nós temos ali na segunda fase também o Junqueira Freire, tá? Nós temos na terceira fase o Souza Andrade, que eu falei. Mas esses caras aqui são os caras que, a partir do levantamento que eu fiz das provas, eu percebi que eles como que eu posso dizer? Assim, é fato que você vai encontrá-los. Se você encontrar alguma coisa sobre o romantismo, é em cima deles, tá? Esse é o grande ponto. E aí eu coloquei aqui uma característica geral de cada um, né? Gonçalves Dias, o consolidador do romantismo no Brasil. Álvares de Azevedo, responsável pelos contornos definitivos do mal do século em nossa literatura. Casimiro de Abreu, o romântico mais conhecido pelo público, devido à sensibilidade apresentada nos poemas. O Casimiro de Abreu pertence à segunda fase e ele é muito popular, tá? E o Castro Alves, que é um poeta romântico que buscava um grande ideal democrático e a solução dos problemas vividos pelo Brasil, mas buscava sozinho, né? Então, o Mandorinha só não faz verão, infelizmente. Nós temos aqui exercícios, eu coloquei aqui para vocês alguns exercícios de fixação. Isso aqui é uma poesia de Gonçalves Dias. Essas aqui são questões, ok? Para a gente papear aqui. Essa é uma poesia de Álvares de Azevedo. Essas são questões para a gente papear. Esse é um texto de Castro Alves. Essas questões aqui são para a gente papear. Eu botei romantismo no vestibular, colocando apenas pouquíssimas, porque na apostila vocês têm questão para cacete. Então, botei aqui, né, Souza Marques, botei Enem, botei Unigran Rio e botei Vassouras, que é a mesma banca da UERJ. A questão é a seguinte: vocês acham que será mais produtivo fazer essas questões de fixação comigo em sala? Ou vocês acham que vai ser mais produtivo vocês fazerem sozinhos e depois a gente discute? O que vocês acham? Vocês preferem fazer comigo ou vocês preferem fazer sozinhos? Porque eu também vou passar dever de casa de questões objetivas. Me digam aí. Acho que você fazendo, porque tipo, a gente discute quando você faz também. Então dá pra gente ler, a gente discutir e ter uma ideia. O que vocês acham, pessoal? Vocês concordam com a Sara? Discordam? Eu concordo com ela. Sim, vamos fazer. É porque a gente sempre discute também o poema em si, né? Que a gente não tem, assim, vocês não têm muito costume de ler poesia. Então, comigo a gente lê, a gente discute cada coisa, talvez seja melhor mesmo, tá? Então, olha só. O que vai acontecer? Aqui eu quero que vocês façam, ó. Essas aqui é porque a gente não tem
mais tempo vocês precisam pegar o material da oficina para poder resolver, né? Porque hoje tem aula de biologia, né? À tarde. Então, olha só, essas questões aqui eu quero que vocês façam, tá? 1, 2, 3 e 4, que são questões de marcar bolinha. Eu vou colocar aqui Essas questões estão onde, já? Essas questões vão para a plataforma que você recebeu a senha ontem. Tá? Então, essas questões vocês vão fazer. E aí, na próxima aula, a gente vem com as de fixação e já entra na prosa romântica para terminar aí essa questão de romantismo que a gente estudou agora. Tudo bem, pessoal? Pode ser assim? Tudo bem. Então tá, gente. Um beijo para vocês. Obrigada pela atenção e boa aula de biologia para vocês, tá? Você Beijo. pode colocar no slide dos autores rapidinho? Os poetas? Posso. Calma aí. Só pra eu... Calma aí, deixa eu botar. Esses são os principais, tá? Só não são os únicos. Sim. Só porque eu não consigo copiar tudo. Obrigada, foi. Nada. Beijo. 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 Tchau, gente. Beijão.